Sinais impressionantes do fim dos tempos. Notícia urgente eu trago para todos vocês agora. Mais uma vez, sinais do fim dos tempos em Israel. As informações que eu irei repassar aqui, elas podem mudar a forma de pensar de qualquer ser inteligente. Desde já eu peço a todos vocês, meus irmãos, cristãos, não importa a sua denominação, por favor, repassem essas informações aqui para as outras pessoas. Vamos alertar uns aos outros com os sinais de alerta que Deus tem mostrado dia após dia. Mais uma vez em Israel, gente. Os indícios apontam que os preparativos para a construção do terceiro templo já estão em andamento. Os utensílios e os vasos que irão ser usados no sacrifício do terceiro templo já estão sendo confeccionados, muitos já estão prontos. Essas fontes que eu trago aqui para vocês são fontes diretamente vindas do país de Israel, gente. Você dificilmente vai encontrar essas informações na TV. Por quê? Porque a maioria do sistema televisivo já está manipulado pelo espírito do anticristo. Então essas informações são através de ONGs, de ministérios teológicos que são vazadas de Israel, através de estudo e de pesquisas, e aí nós, através da busca e das pesquisas, a gente chega com essas informações aqui para vocês. O que eu vou mostrar aqui é de arrepiar, gente. Eu vou provar para vocês que eu não estou conversando asneira, certo? Olhe, a Bíblia diz que vai ser reconstruído ali em Israel o terceiro templo, porque o primeiro templo foi destruído pela Babilônia. O segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito e os seus soldados. Só que a Bíblia fala da reconstrução do templo, do terceiro templo. Onde é que você vê isso, pregador? Olha, eu vou falar aqui para vocês agora algo sensacional sobre a besta. Muita gente não sabe quem é a besta, e eu vou dizer para vocês quem é a besta do Apocalipse. Tá bom? Vou mostrar aqui versículos que fortifica esse meu comentário, certo? Para não ficar assim uma coisa vaga, você pode dizer assim, você só faz falar, mostra na Bíblia. Onde é que tem na Bíblia? Olha, primeiramente, Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo número 2, versículo de número 2. A prova do terceiro templo, que vai ser construído em Jerusalém. Não se confunda, pelo amor de Deus, com a mesquita de Omar, com o Dumo do Monte, ou com a cúpula, com a cúpula da rocha, lá em Jerusalém. Aquela capela, aquela cúpula que vocês veem dourado, ali pertence aos muçulmanos. O templo de Salomão era construído ali, naquele local ali. Aquele monte ali é o Monte Moriá, aonde Abraão saiu para sacrificar Isaac, para apresentar a Deus Isaac, seu filho, em sacrifício. E ali foi onde foi construído o templo de Salomão. E ali também, aonde foi reconstruído o segundo templo de Zorobabel. E é ali também que vai ser reconstruído o terceiro templo, um templo judaico, só que ali pertence aos muçulmanos. Os muçulmanos não abrem mão daquela posse ali. Os judeus dizem, não, o templo é nosso, a região é nossa, por direito. Mas os muçulmanos dizem, não, por direito é nosso. Para você entender isso, você tem que voltar lá na questão de Abraão, dos dois filhos de Abraão, certo? Ismael, que foi gerado com a concubina, Isaac. E Jacó veio às 12 tribos. As terras foram repartidas para as 12 tribos. Certo? Os 12 filhos de Jacó. Porém, Ismael também entra na jogada. Ismael é como se fosse assim o líder, o pai dos muçulmanos. E eles acreditam que aquela herdade ali pertence a Ismael, pertence aos muçulmanos. Por isso que existe esse conflito até hoje, ali de Israel, Cisjordânia, Jordânia, faixa de Gaza, conflitos todos os dias, brigando por possessão. Mas a Bíblia diz que vai ser ali reconstruído, o terceiro templo vai ser ali. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Isso aqui é Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes
venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado, o filho da perdição? O anticristo. Paulo está se referindo aqui ao templo. A Bíblia diz, se você for continuar lendo, que o anticristo, ele se sentará no trono de Deus. Onde é o trono de Deus? Que referência é essa? É o trono de Deus no templo. O anticristo vai se sentar no templo. E a reconstrução do templo, gente, está muito próxima do terceiro templo. Por quê? A cada 80 anos, aproximadamente, acontece terremotos em Israel, naquela região ali, de Jerusalém. E de tantos terremotos, gente, as estruturas da mesquita, do Túmulo do Monte, segundo os estudiosos, ela já está comprometida, alguns pontos da mesquita está comprometida, precisando de uma reforma. Mas é lá que vai ser construído, biblicamente falando, segundo a profecia, é lá que vai ser reconstruído o terceiro templo. Os judeus estão se preparando. Vai fazer agora 3 anos, ou já fez 3 anos, no finalzinho de 2018, os judeus descobriram que nasceu uma novilha ruiva ou vermelha em Israel. Faz 2000 anos que os judeus esperam o nascimento de uma novilha vermelha para ser usada no sacrifício do templo. Você disse, isso aí é uma heresia. Livro de Números, 4º livro da Bíblia de Moisés, capítulo de Números 19, versículo 2. Este é o estatuto da lei do Senhor, que o Senhor ordenou dizendo, diga aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva ou vermelha, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu julgo. Ou seja, que não foi nunca colocada uma canga, uma novilha vermelha. Nasceu em Israel uma novilha vermelha. Os judeus, os rabinos procuram há décadas, há centenas de anos, uma novilha vermelha para ser usada no sacrifício do terceiro templo. E nada de surgir essa novilha vermelha. Quando foi agora, nasceu uma, gente. Milagrosamente nasceu uma sem defeito, sem mancha. Então os judeus estão se preparando para a construção do terceiro templo. Está muito próximo de Jesus voltar. O reino do anticristo está muito, muito diante de nós. O espírito do anticristo já está operando. Quem é a besta que a gente tanto fala, que os irmãos tanto falam? Quem é essa besta que todo mundo fala e a gente não sabe quem é? Eu vou dizer para você. A Bíblia fala de 2 bestas. Não é uma só besta. São 2 bestas. Uma besta está no capítulo 13 do Apocalipse. Veja comigo. A primeira besta, capítulo 13 do Apocalipse. Eu vou dizer para vocês quem é. A besta provavelmente já está entre nós, gente. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos ler aqui para vocês entenderem. E eu pus-me, João dizendo, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus 10 chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa besta aqui é a besta que subiu do mar. Ela é uma pessoa, um ser humano. Ela é o anticristo. Ele já está no nosso meio? Provavelmente. Não posso afirmar. Certo? Quando fala de mar, fala de nação, de povos, de multidão. Então, o anticristo, a primeira besta, sairá para governar as nações. As nações irão eleger um homem sábio, culto, pacato, passivo, poliglota, falará vários idiomas, super, mega, hiper inteligente. É o homem da paz. Ele é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. Eu vou entrar nesse assunto aqui no outro vídeo. A primeira besta é o anticristo. O que isso tem a ver com a construção do terceiro templo? Fique aí que vocês vão entender. A segunda besta, gente, capítulo 13 do Apocalipse, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira
da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz cair do céu a terra, à vista dos homens. Essa segunda besta aqui, gente, é o falso profeta. Assim como o anticristo é um ser humano, a segunda besta é o falso profeta e também é um ser humano. Só que essa besta aqui, ela vai subir da terra. A primeira besta vai subir do mar e a segunda vai subir da terra. Essa segunda besta aqui, ela virá dos judeus. O anticristo não necessariamente precisa ser judeu, mas a segunda besta, esse sim, será judeu. Os dois podem ser judeus? Sim, podem ser judeus, sim, os dois. Mas a segunda besta, o falso profeta, com certeza será judeu. Tá entendendo? Ele é um sacerdote religioso. 99,9% dos teólogos, dos eruditos que estudam a escatologia bíblica acreditam que essa segunda besta, falso profeta, virá da Europa, virá mais precisamente de Roma, será um líder religioso que irá induzir as pessoas do mundo todo para unificar uma só religião, para no final das contas adorarem a primeira besta, que é o anticristo. E essa besta, ela vai ser possessa de demônios, ela vai ter poder delegadas por Satanás. Assim como tem a trindade formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe o trio satânico, formado o anticristo, o falso profeta e o dragão. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. A Bíblia diz que essas bestas irão operar prodígios e maravilhas através do poder que foi deliberado pelo dragão, que é quem? Satanás. Apocalipse capítulo número 16, versículo de número 13. E a boca do dragão, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. É o trio satânico, o diabo que sempre quis imitar a Deus. Como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem o anticristo, o falso profeta e o dragão, o trio satânico. O diabo, ele quis subir e ficar acima do trono de Deus, ou se igualar a Deus. A Bíblia diz que ele era o querubim ungido. Quem tentou em seu coração, ele estava morando entre as pedras preciosas, guardião de muitos regentes do coral que louvavam a Deus, guardião das pedras preciosas, mas subiu no seu coração o intento de se igualar a Deus. E ele convenceu a terça parte dos anjos a levantarem uma rebelião contra o Criador. E Deus jogou Satanás com os anjos à terra, precipitou o diabo com a terça parte dos anjos à terra. E desde então, gente, desde o princípio, ele tenta se igualar a Deus, ser como Deus. Por isso que ele vai profanar o templo, segundo Paulo escrevendo na Tessalonicenses. O filho da perdição, quem? O anticristo. O terceiro templo vai ser construído lá naquele canto lá, gente, não me pergunte como é que vai ser, gente. Mas se a Bíblia diz, a Bíblia está se cumprindo, os sinais se mostram cada dia que nós estamos muito próximos desse momento. Então o que vai acontecer? Ele vai se sentar no trono de Deus dentro do templo, vai profanar, gente. Vai profanar o templo. Quando isso vai acontecer, gente? Já, muito breve, não sei o dia nem a hora. Mas antes que todas essas coisas, a Bíblia diz que nós estamos no princípio das dores. Eu não queria me alongar aqui no vídeo. Eu vou continuar falando aqui sobre os 7 selos da ira de Deus, sobre as 7 trombetas, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas o vídeo não pode ficar muito grande. Mas, gente, Jesus está voltando. Todas essas coisas estão acontecendo, são sinais que precedem a volta de Jesus. Por isso eu peço a cada um de vocês, se você não quiser compartilhar por um motivo ou outro, faça algo, faça um vídeo, manda um áudio, mas avise as pessoas, envie nos grupos aí, divulguem essa mensagem que Jesus está voltando, que eles já estão trabalhando nos utensílios, nos vasos, nos utensílios que irão ser usados na construção, no templo, no terceiro templo de Israel, sabe? Dificilmente você vai ver uma informação dessa na TV, no jornal, porque é algo melindroso, tá bom? Eu sou o Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.